Olá, bem-vindos ao canal Pecuária Sergipe da Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Elizabeth Oliveira e hoje eu vou falar sobre o manejo de pastagens para gado leiteiro. O sistema de produção animal em pastagens deve se encontrar um balanço entre o crescimento da planta, consumo e desempenho animal, de modo a manter estável seu nível de produtividade. Caso contrário, reduções em produtividade animal e crescimento das plantas forrageiras, bem como ocorrência de erosão em plantas invasoras, levarão a pastagens à degradação. Para tanto, os limites de utilização de cada planta forrageira devem ser respeitados, pois cada uma tem uma faixa ideal de utilização, onde a produção de forragens é mantida. Essa faixa pode ser determinada pela altura do pasto, massa de forragens, área foliar e outros parâmetros. Pela facilidade de aplicação no campo, utiliza-se frequentemente a altura do pasto. Inseridas nessa faixa, ainda há condições de pastos que maximizam a produção animal. O manejo dos pastos pode ser realizado de forma eficiente, independentemente do método de pastejo adotado. Podem ser rotação contínua, quando o animal fica permanentemente no pasto, ou rotacionada, quando os animais permanecem nos piquetes durante o período de ocupação e depois saem do pasto para um período de descanso. Na lotação contínua, a carga de animais, seria a taxa de lotação, deve ser variável, onde se deve colocar mais animais quando o pasto está crescendo muito e ultrapassando a faixa de utilização recomendada para esse pasto, e retirar animais quando o crescimento do pasto não consegue mantê-lo dentro das metas de altura do pasto e massa de forragem estabelecidas pela pesquisa para aqueles capins. Há uma maior facilidade em utilizar o capim respeitando seus limites em um método ou outro. Normalmente, capins de porte cespitoso, que formam touceiras, adaptam-se melhor à lotação rotacionada, enquanto capins de hábitos prostrados são mais facilmente manejados em pastos sob lotação contínua. O capim-marandu é a planta forrageira que ocupa a maior área no Brasil, chegando a 60% das áreas destinadas à pastagem. No entanto, apesar de sua rusticidade, em várias regiões apresentam um elevado grau de degradação, principalmente pela falta de reposição de nutrientes e manejo de pastejo inadequado. Sob a lotação contínua, trabalhos realizados estabeleceram que sua faixa de utilização situa-se entre 20 e 40 centímetros de pasto, sendo que 20 centímetros do pasto suporta a maior taxa de lotação, com menor desempenho individual, enquanto que 40 centímetros apresentam um maior desempenho individual, porém com menor número de animais por área. Quando manejada com alturas abaixo dessa faixa, sinais de degradação aparecem rapidamente. Já o capim charaense, apesar de ser da mesma espécie do capim-marandu, apresenta particularidades na forma e estrutura do pasto, com hábitos de crescimento mais ereto e com maior formação de touceiras em relação ao capim-marandu. Isso explica o porquê deve ser manejado com alturas superiores ao primeiro. Sob a lotação contínua, não suporta pastejos muito baixos e sua faixa de utilização ideal está entre 30 e 40 centímetros, tendo sua produção maximizada quando manejo a 40 centímetros de altura. Por outro lado, a Brachiaria decumbens tem sua forma diferenciada dos capins-marandus e charaenses, com hábito de crescimento mais prostrado, praticamente sem a formação de touceiras. Para esse capim, a faixa ideal de altura situa-se entre 20 centímetros e se o pasto ficar mais alto que o recomendado, haverá redução de valor nutritivo, com consequente queda no desempenho animal. Já sob a lotação rotacionada, deve-se trabalhar com duas condições de pasto: momento de entrada dos animais e momento de saída dos animais. Para essa situação, a pesquisa estabeleceu em capim-marandu que alturas menores de entrada dos animais, se comparada com o que é praticado e empregado em todo o Brasil, causam um aumento do tamanho das touceiras de capim, cobrindo melhor a área e evitando erosão e entrada de plantas daninhas, bem como uma maior frequência de pastejo, com maior renovação de plantas e tecidos. Com pastos mais densos, há incremento do consumo animal e o desempenho individual, e a produtividade animal por área elevada, sem prejudicar a perenidade e sustentabilidade do sistema de pastagem. No Brasil, a altura de pré-pastejo recomenda-se para capim-marandu de 40 a 60 centímetros. Porém, dados de pesquisa mostram que a entrada de 25 centímetros de altura e saída de 15 a 20 centímetros
seria a melhor condição para este cultivar. Nas áreas que já utilizam o sistema rotacionado para este capim, a redução da altura de entrada deve ser feita gradualmente, em 2 ou 3 pastejos. Depois disso, haverá um período de adaptação do pasto a essa condição, com maior fechamento da área pelo capim. Para o capim Tanzânia, a altura de entrada é de 70 cm e de saída de 25 a 50 cm. Já o capim Mombasa, sob lotação rotacionada, demonstram que a maior produtividade e valor nutritivo de forragem seria alcançada se os animais entrassem nos piquetes com o capim Mombasa a 90 cm de altura e saísse com o capim de 30 a 50 cm de altura. Quando os animais estavam nos pastos com o capim Mombasa muito duradouro, ou seja, passado, por volta de 110 centímetros, a proporção de cômodos em relação às folhas aumentavam e, consequentemente, o valor nutritivo era reduzido e as perdas de pastejos aumentadas. Assim, em sistema de produção de leite em pastagens, primeiro, as plantas forrageiras tropicais são adequadas ao pastejo de bovino de leite. Segundo, o uso eficiente dos pastos reduz o custo de produção. Terceiro, respeitos ao limite de utilização das plantas aumentam a produtividade e a sustentabilidade. Quarto, os métodos de pastejo contínuo e rotacionado podem ser utilizados com sucesso. Quinto, o manejo de pasto deve ser baseado nas condições de capim e não tem tempo cronológico ou aumento de animais determinados.